Bom, gente, boa noite. Nós estamos aqui pela segunda vez fazendo uma correção, agora pela primeira vez correção ao vivo pelo site. E nós vamos começar com a questão de ética, para que os alunos entendam que realmente a FGV ela pegou muito a prova texto de lei, era aquilo mesmo, a gente tinha que ler a prova, ler o texto e fazer alguns exercícios, né? Com a prática dos exercícios, com a leitura do estatuto, onde a maioria das questões foram em cima do estatuto, ficaria um pouquinho mais tranquilo. Uma prova surpreendentemente grande, né? As questões foram um pouquinho grandes, justamente para tentar confundir o aluno em algumas situações. Mas vamos para o número 1. Eu vou corrigir a questão, vou iniciar o tópico e depois vou falar qualquer resposta, porque como nós temos 4 tipos de provas, quem estiver acompanhando, de repente nós esteja com a prova verde, que é a prova que eu tenho em mãos. A questão número 1 falava que a empresa Frios Gelados Sociedade Anônima promove uma ação de responsabilidade civil em face da empresa Calor Chalto Limitada. No curso do processo de decisão judicial atacado por recurso apresentado pelo representante judicial da empresa autora, do advogado Lúcio. Bom, essa questão, a resposta é que é direito do advogado a sustentação oral em todos os recursos. É interessante essa parte, porque essa afirmativa quis confundir os candidatos, principalmente porque o STF ele julgou, através de uma DIN inconstitucional, esse inciso. Sendo assim, a resposta certa dessa questão teria que ser, no caso da questão verde, a letra B, o direito à sustentação oral está vinculado à sua previsibilidade recursal. Questão número 2 fala que José foi condenado criminalmente com sentença transitada em julgado e, paralelamente, punido também com processo disciplinar perante a OAB. Bom, resposta para essa pergunta é pressuposto de reabilitação ao OAB o deferimento da criminal. Porque sempre que a gente tem uma situação criminal, e aí tem os crimes infamantes, né, que é até caso de exclusão, apenas após a reabilitação criminal que o advogado pode pedir a volta aos quadros da OAB. Questão 3 fala que Tício é advogado regularmente inscrito nos quadros da OAB e conhecido pela energia e vivacidade que se defende as proteções de seus clientes. A questão ela fala que ele exalta-se na audiência, mas mantém, apesar disso, a cortesia com o magistrado. Ora, mesmo com essa cortesia ao magistrado, tendo se exaltado, a questão nos diz que ele sofreu representação perante o órgão disciplinar da OAB. Qual que seria a resposta a essa situação? Que, inexistindo atividade injuriosa, os atos do advogado são imunes ao controle disciplinar. Questão número 4 nos fala sobre Alcides, advogado de longa data, que resolve realizar um concurso para o Ministério Público. Ora, se ele, na continuação da questão, ele passa na prova, ele é aprovado no Ministério Público, e pelo próprio estatuto, nós temos que os membros do Ministério Público, eles não devem seguir a 8.906, que é o estatuto. Sendo assim, a partir do momento que ele é aprovado nesse concurso, toma posse e tem a intenção de continuar com a carreira pelo qual ele passou no concurso público, ele obrigatoriamente assume uma atividade incompatível com a advocacia, de forma até permanente, e aí, por óbvio, ele deve pedir o cancelamento da sua inscrição. Resposta certa: cancelamento da inscrição por assunção de cargo incompatível. Questão número 5 fala que Manuel, empresário, promove ação de separação judicial litigiosa em face de Maria, sua esposa, alegando graves violações aos deveres do casamento, entre as quais abandono material e moral das 2 filhas do casal. Bom, e aí passa-se pelos processos. E aí continua a questão falando que, apesar de as normas sobre o tema determinarem o sigilo, o processo tramita como público e o advogado autor comunica o fato ao juiz. E nada disso foi resolvido porque os seus esforços, como diz aqui a prova, foram baldados. E aí, em relação ao caso acima, à luz das normas estatutárias, é correto afirmar. Resposta certa é que o advogado atuou corretamente ao reclamar do descumprimento da lei. Questão número 6 fala que Crésio é procurado por cliente que já possui advogado constituído nos autos, e aí ele determina, ele pede, né, que esse seu cliente ele procure esse advogado, destitua
faça a revogação da procuração e também acerte os honorários que lhe são devidos. A resposta certa, então, é que o advogado deve, antes de assumir o mandato, procurar a ciência e a autorização do seu sucessor. As outras questões, realmente, as outras questões da prova são respostas até meio que absurdas, que realmente o candidato preparado não teria marcado. A próxima questão, questão 7. No julgamento da ação envolvendo Manuel e Joaquim, o relator do processo assacou diversas acusações contra os representantes das partes. Aí as partes pediram a palavra, que foi negado pelo magistrado, e aí a prova pergunta qual situação foi prevista pelos advogados. Bom, é uma situação de atuação do profissional, é a atuação do exercício da função de advogado. Sendo assim, a resposta certa só pode ser que a situação típica é de desagravo pela atuação profissional dos advogados. Se eles não tivessem na atuação profissional, não estaríamos falando de desagravo. Nesse caso, a resposta é o desagravo pela atuação profissional dos advogados. Questão número 8 nos fala que Conceição promove ação possessória em face de vários réus que ocupam imóveis sem construção de sua propriedade em área urbana. Houve a designação de audiência de conciliação com a presença dos réus e seus advogados. Na audiência, visando organizar o ato, o magistrado proibiu que os advogados se manifestassem de pé, bem como saíssem do local durante a realização. Olha, pelo nosso estatuto, artigo 7º, é direito do advogado ficar de pé ou sentado em qualquer audiência, seja ela primeira, segunda instância, seja ela numa situação de sustentação oral. O advogado ele tem o direito, pelo estatuto, de ficar em pé ou sentado em qualquer situação. Sendo assim, a resposta certa aqui é que o advogado pode permanecer sentado em pé nos recintos do Poder Judiciário. Questão número 9. Nos fala que o advogado Antônio é convocado para prestar depoimento como testemunha em ação em que um dos seus clientes é parte. E inquirido pelo magistrado, ele começa a falar tudo o que aconteceu. Bom, essa situação, claro que tem o sigilo profissional, e o advogado deve realmente abster-se de quebrar esse sigilo profissional. Lendo aqui as questões, nós temos que as próprias respostas já nos induzem a que seria correta. Porque uma fala, inquirido pelo magistrado, o advogado não pode excusar-se a depor e prestar depoimento. Ora, inquirido pelo magistrado, o advogado então não pode negar a depor? No caso em tela, houve justa causa capaz? Então, quem leu a questão, quem está com o caderno de prova aí, vê que não houve nenhuma situação de justa causa para a quebra do sigilo profissional. Então, a resposta certa tem que ser que a quebra do sigilo profissional, ainda que judicialmente, como no caso, é uma infração disciplinar. Justamente porque não houve a justa causa pela quebra desse sigilo, sendo assim, considera-se uma infração disciplinar. Questão 10. A administração pública, por meio de determinado órgão, promove um processo administrativo de natureza disciplinar em face do servidor público Francisco. Bom, e continuando a questão, que ela realmente é enorme, como eu falei, por incrível que pareça, a FGV exagerou aí nas questões de ética pelo tamanho, mas ao final fala que o advogado do Francisco ele não teve acesso aos autos, ele não teve vistas aos autos por ser um processo administrativo. Então essa situação foi errônea, porque todos os advogados, eles independente de procuração, eles terão acesso a todos os processos, sejam eles judiciais ou administrativos. Sendo assim a resposta certa, inclusive com direito de apontamentos. E a resposta certa, então, é que o direito de vista é aplicável ao processo administrativo. Questão número 11, a penúltima de ética. Na Secretaria Municipal de Fazenda tramita procedimento administrativo relacionado à imposição de IPTU em determinada área urbana. O proprietário do imóvel contrata o advogado Juliano para solucionar a questão. Portanto, mandato extrajudicial, o advogado dirige-se ao local e, em face de seus conhecimentos pessoais, obtenha um ingresso no recinto. O nosso Código de Ética ele já nos diz que o advogado ele não deve utilizar de influências pessoais para conseguir favores, para conseguir situações favoráveis para si ou para seu cliente. Com essa situação de que o Código de Ética mesmo veda o conhecimento pessoal para obter vantagem, a resposta certa que a gente tem aqui e aí depois disso nós temos que o próprio, eu tenho que pegar aqui o chefe da sessão,
questionou a permanência no local, proibindo os atos regulamentares. Bom, então você vê que a questão nos leva a essa situação de que o advogado não pode ter uma situação favorável e tal, e depois nos remete àquela situação de que o próprio secretário, ele impede que o advogado fique naquele recinto, talvez por alguma outra situação. Porém, é garantido ao advogado o ingresso em qualquer repartimento público a qualquer hora, desde que tenha um funcionário para atender. Então, mesmo que fosse 3 horas da manhã, bateu na prefeitura, tem um funcionário lá, o acesso é livre ao advogado. Então, a resposta certa: o ingresso em qualquer recinto de repartições públicas do exercício da profissão é direito dos advogados. 12ª e última questão de ética, nos fala que a Ademir, formada em jornalismo e direito e exercendo ambas as profissões, publica em seu espaço jornalístico alegações forenses por ele apresentadas em juízo. Instado para os profissionais de direitos a também apresentar os trabalhos dos colegas, Ademir alega que o espaço é exclusivamente dedicado à divulgação dos seus próprios trabalhos forenses. Com base no relatado, à luz das normas estatutárias, é correto afirmar que a divulgação promovida por Ademir E aí, normalmente, os alunos ficam em dúvida em duas questões. Porque é justificado pelo interesse jornalista dos trabalhos forenses e perfeitamente justificado porque pertence por ser pertinente a outra profissão, somente são questões que nunca deveriam ser marcadas. E o aluno poderia ficar em dúvida em duas: é equiparado ao ato educacional permitido ou punível por caracterizar infração disciplinar. Ora, se o advogado deve abster-se de regularmente publicar e comentar, com inclusive indicações, o próprio Código de Ética nos informa isso, então a resposta certa só pode ser que é punível porque se caracteriza uma infração disciplinar. Bom, gente, essa foi a correção de ética. Espero que vocês, pelo menos, aí uns 10 pontos já tenham feito na prova. Daqui a pouquinho a gente vem com outra matéria. Boa noite.